movimento que está negando Jesus. De duas formas. A primeira que é na pronúncia. Eles pegam o nome hebraico de Josué, cuja pronúncia é Yehoshua, para falar que o nome de Jesus, na verdade, é Yahushua, sei lá. Não é. Primeiramente porque eles estão pegando o nome de Josué e não o nome de Jesus. O nome de Josué não salva. Tem uns negócios no carro, assim, adesivo que traz lá, em nome do Senhor, aí põe Josué em hebraico. Você está adorando a Josué, filho, você não está adorando a Jesus. Quer ver que você está adorando outra pessoa e não a Jesus? Não contrariando o que eu disse agora há pouco, que o que me importa é a pronúncia, mas a pessoa. Você não crê que ele morreu crucificado. Você não aceita que as pessoas que foram salvas pela obediência à palavra. Você quer alterar a Bíblia igual fizeram os testemunhos de Jeová. Quer ver só? Portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus, aquela pessoa que vocês crucificaram, tudo bem, é uma palavra grega, né? Igual pegar os testemunhos de Jeová. Põe Jesus num poste. As duas mãos assim, ó. As duas mãos assim, tá? Põe Jesus num poste de madeira, né? Como é que eles falam? Estaca de tudo, né? Aí fala que a palavra grega não significa cruz, né? Aí cita várias outras histórias que falam. Aí cita o paganismo, mostra divindades pagãs para justificar a sua fé de que Jesus morreu assim, não assim, né? Por que está errado? Por que Jesus morreu assim? Por que Jesus morreu crucificado? Mesmo a palavra cruz sendo uma palavra latim, possa ter surgido depois, né? Com referência ao X, né? Ou aquele T, na verdade um T. Aí vem falar de divindade pagã, Tammuz, quer dizer, fala que Jesus não morreu crucificado, citando uma divindade pagã, mas fala que Jesus morreu num poste, citando uma divindade pagã. Olha, é muita incoerência. A fé do cristão é baseada na Bíblia, apenas na Bíblia, não em sonho, não em revelação, não em pessoa que se diga profeta, não em pessoa que se diga a única e verdadeira religião, fundador de religião, organização, não em pessoa que diz que enxergou o Pai e o Espírito Santo e o Filho, o Pai e o Filho, não em pessoa que fez cálculo para dizer a data da segunda vinda, nada disso, nada. Baseado somente na Bíblia. Muito bem. Está surgindo uma nova seita falando que Jesus também não morreu crucificado. A palavra grega aqui pode significar cruz, a gente vai ver por que é cruz. Pode significar o poste, né, que a mão era amarrada, não precisa nem ser um prego amarrado. Pode significar enforcamento, pode significar outras coisas, né? Surgiu depois de Jesus a tradução para o latim, né? E por historicamente se saber que ele morreu numa cruz, foi traduzido como cruz. Foi traduzido como crucificado, porque historicamente se sabia que ele morreu crucificado, porque inclusive era a pena imposta pelos romanos. Se Jesus tivesse morrido pelos judeus, teria morrido apedrejado. Jesus não morreu apedrejado. Essa palavra grega
não significa apedrejamento, pode significar cruz, pode significar forca, pode significar poste. Por que que não é forca? Por que que não é forca? Primeiro, foi cruz porque historicamente se sabia, logo depois foi traduzida a Bíblia para o latim, né? Aquilo que eu falei, quando o Império Romano fingiu que se converteu, tá? Para tomar posse sobre os... Porque quanto mais perseguia, quanto mais matava, mais os cristãos cresciam. Então tiveram um plano, vamos fingir que a gente se converteu, aí a gente oficializa a religião deles, como sendo a nossa religião, aí a gente toma posse da palavra, né, do apostolado, né, que na verdade encerrou em João. Aí a gente começa a perpetuar falsas crenças até a gente conseguir impedir eles de ler a Bíblia, e aí surgiu uma heresia atrás da outra. A adoração de imagem, primeiro começou acendendo vela, primeiro começou a travar a língua que Jesus falava, o grego, é uma língua muito sagrada. A língua hebraica é uma língua mais sagrada ainda. Vamos traduzir a Bíblia para o latim, que é uma língua vulgar. Por isso a tradução para uma língua comum. Por isso que a tradução, né, que o início da Igreja Católica fez, foi chamada de Vulgata. Vulgata latina é meio redundante, mas está em latim. Até o povo não saber latim. E os tais padres lá, sacerdotes lá, começar a rezar a missa em latim e de costas ainda, que a povo, igual se fala, que a povo não entender nada. Aí depois a Bíblia é tão sagrada que só eles podem ler, o povão não pode mais ler, o inverso do que o judaísmo tentou fazer. Aí, rapaz, aí começa com a adoração de acender vela, aí começa com oração para morto, aí começa com a adoração de figuras da antiguidade, aí começa com estátua, aí... Na Idade Média, alguns vão se revoltar com a Igreja Católica, né? São os reformistas, vão começar inclusive a traduzir a Bíblia, vão se deparar com algumas coisas que não têm conhecimento histórico, vão traduzir Jeová, uma pronúncia que nunca existiu, tá? Hoje vai aumentando o conhecimento histórico, vai aumentando o conhecimento arqueológico, vai se melhorando as traduções aí, né? A NVI, a NVT são boas traduções, principalmente se comparadas com traduções como a Almeida Revista e Atualizada, muito boa, um pouco difícil de entender, mas muito boa. E até a Bíblia Católica que eu citei aqui, a edição pastoral da Edições Paulinas, eu acho que é isso, está de parabéns também, né? Referências, concordância, para você aprender mais da Palavra de Deus, está de parabéns. Acima de todas, a Alfalite, que é pouca conhecida, quem encontrar, puder comprar, muito boa, tem muitas referências. A Alfalite, tá? Alfalite, excelente as referências dela. Aí em segundo lugar, referências, fica Almeida Revista e Corrigida, tá? E em terceiro lugar de referência, acaba ficando a Revista Atualizada de Almeida e a própria Católica, tá? Uma que é excelente, quando uma palavra tem mais de um significado, e eles trazem cada significado possível, ou existem outros manuscritos que trazem de alguma forma diferente, nas notas de rodapé, é a Nova Versão Internacional, a NVI. Ela é muito boa nesse sentido, a NVI, tá? Uma linguagem muito fácil de entender, muito fácil para quem
é jovem, para quem não conhece nada de Bíblia, é a Nova Versão Transformadora. Por estar fazendo um trabalho evangelístico que eu leio a Nova Versão Transformadora. Quando tiver algum texto que eu percebo que faltou um significado ali, profético, alguma coisa, dá para se aplicar na nossa vida, eu vou ou para Almeida, ou para NVI, ou se necessário for, apelo para o texto original grego e hebraico que está no celular. Tá? Vamos tentar aqui, que o vídeo está ficando comprido, mas vai comprido mesmo. Vou ter que dividir ele para publicar provavelmente. Está surgindo uma nova seita aí, gosta Testemunho de Jeová, sendo exclusivista, mudando o nome de Jesus, que não é Yahushua, até porque eles pegam o nome de Josué e não o nome de Jesus em hebraico. E para falar que o nome Yahushua, o nome Yahweh, primeiro coloca o nome de Deus como Yahweh. Não é, historicamente não é. Tá? Até tem algum texto grego que tenta transliterar o nome de Deus, foi transliterado como Yahweh. 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 Tá? Grego. Yahweh. Transliteração. Sabe-se que os judeus, sacerdotes, no sagrado lugar, lá no dia do Yom Kippur, chamavam a Deus como Hashem. Hashem é o nome. Hashem. O nome. Hashem. Tá? De onde surgiu a junção que ficou Yahvé. Yahvé. Como a Bíblia Católica aqui traz Javé. E você pode ler essa Bíblia Católica e você vai ver que Jesus é Javé, o Filho. Javé, o Filho. O Espírito Santo é Javé. Javé, a terceira pessoa. Tá? Javé é a Trindade. Javé é a Trindade. Jesus é Jeová. O Espírito Santo é Jeová. Tá? A pronúncia nunca foi Jeová. A pronúncia verdadeira ninguém sabe. É o nome, as 4 letras que Jesus tem na sua coxa. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é o único e verdadeiro Deus. Para honra e glória do Deus Pai. Não é uma questão de pronúncia, tá? Mas apesar de não ser uma questão de pronúncia, eu não posso rejeitar o nome de Jesus. Porque todas as pessoas foram salvas no nome de Jesus. Foi proclamado o nome de Jesus, não o nome Yeshua. Yahushua está pegando o nome Josué. Josué não salva. As 5 letras que eles escrevem ali para falar que é o nome hebraico de Jesus, não é o nome de Jesus. É o nome de Josué. O nome Josué está mais próximo de Oséias. Oséias significa salvação do Jota. Que Jota? O nome sagrado de Deus que ninguém sabe, o próprio Jesus. Eu tenho a palavra aleluia. Aleluia. Aleluia é louvem ao Yah. Louvem ao Senhor. Louvem ao Deus das 4 letras que ninguém sabe a pronúncia. Mas olha que interessante. Esse A é uma abreviação. Esse A é uma sigla. Yud He. Louvem ao Yud He. Deus no Antigo Testamento está falando louvem ao Yud He. Quem que é o Yud He? Não é apenas a transliteração Yud He Vav He. É o Yeshua HaMashiach. Louvem a Jesus Cristo. A palavra aleluia não significa simplesmente louvem ao Senhor. A palavra aleluia significa louvem a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. As testemunhas de Jeová na segunda vinda de Jesus, quer elas estejam na terra, quer elas estejam no inferno,
vão dobrar o joelho e vão falar que Jesus Cristo é Jeová para a honra e glória de Deus Pai. Todo joelho vai se dobrar. Todo joelho vai se dobrar. No céu são os anjos e a igreja que foi arrebatada. Não foi ainda, mas vai ser antes da segunda vinda. A igreja arrebatada, as pessoas na terra apavoradas, os judeus que estão ali cercados, que vão ser salvos, os que cercaram os judeus, que vão ser mortos por Jesus, salvando os judeus, e as pessoas que estiverem no inferno, as perdidas, né? Porque o inferno é a habitação dos mortos, não indica tormento. Essas perdidas estavam em tormentos, porque é uma outra parte dentro do inferno, dentro do Sheol, que no grego é chamado de Geena. Tem uma parte mais profunda ainda, um tormento mais profundo ainda, onde estão demônios terríveis, que vão ser soltos durante a grande tribulação, que é chamada de Tártaro no grego. Mas existem pessoas que estavam na primeira parte ali do inferno. Lugar inferior, inferno deriva do latim, tá? Que no grego, no hebraico, Sheol, tá? Que se escreve igual se escreve Saul, que é o nome de Saulo, o apóstolo Paulo. Nessa parte não tem tortura. Onde foi Abraão, Isaac, Jacó, morreu, foi para lá. Jesus foi para lá, pregou e levou para os céus quando ele ressuscitou. Tá? Depois que ele ressuscitou, subiu aos céus. Levou para lá. Abraão, Isaac, Jacó, José, todas as outras pessoas piedosas do Antigo Testamento, os profetas, foram levados para o céu. Tá? Quando você lê Apocalipse, vê os 24 anciãos que são os salvos do Antigo Testamento, que estão lá, tá bom? Os mártires, né, da época do Novo Testamento. Então, vamos tentar retornar aqui. Tudo isso só o estudo de Atos 2:36. Portanto, saibam com certeza a todos em Israel que a esse Jesus, que vocês crucificaram, deriva do latim, palavra cruz. Mesmo de cruz existia outros formatos, né? A de Jesus era assim, do jeitinho que é ensinado. Por quê? Porque cabia uma placa em cima da sua cabeça. O braço está aqui, o braço está aqui, a cabeça está aqui, em cima da cabeça tem uma placa, tá? Uma cruz. Por que Jesus morreu de braços abertos e não numa estaca, como querem traduzir as testemunhas de Jeová? Eu não sei se eu vou encontrar. Se eu não encontrar, eu deixo. Mas a Bíblia tem uma profecia no livro de Isaías, primeiramente uma profecia que fala do Emanuel, né? Foi profetizado Emanuel, então está lá no 6. Foi uma profecia que o próprio Deus dá um sinal. Isaías 7:10. Ia nascer uma criança e ia pôr o nome de Emanuel, tá? Essa profecia, que teve um contexto imediato, realizado naquela época, também teria um contexto remoto, que foi realizado na época de Jesus, tá certo? Então Jesus era Emanuel porque Jesus de verdade era Deus conosco, tá? Olha que lindo, olha que lindo. Eu vou pegar aqui a nova versão internacional.
Isaías, capítulo 8, versículo 8, é mais uma profecia cumprida em Jesus. Aqui a NVT falha na tradução. Olha só, ele está falando alguma coisa da Assíria. Mas no final do versículo 8, no final, ele se refere a algo sobre Jesus. Não simplesmente a crucificação ali no contexto físico, mas a obra redentora da crucificação. Veja só. Seus braços abertos se espalharão por toda a tua terra, ó Emanuel. Seus braços abertos se espalharão por toda a tua terra, ó Emanuel. A salvação, a oportunidade de salvação é oferecida não só a todo o povo judeu. Jesus era judeu, mas Jesus também é ser humano. A salvação é oferecida a todo o ser humano. A crucificação não é uma oportunidade de salvação apenas para os judeus. A crucificação, a morte de Jesus, o sangue derramado, não é uma oportunidade de salvação apenas para as pessoas que vivem na Palestina. É uma oportunidade de salvação para os brasileiros, para os americanos, para os japoneses, para os árabes, para os africanos, para toda a humanidade. E essa profecia é demonstrada de forma física. Isso que é algo espiritual, o significado é imaterial, como é que se fala na língua portuguesa? É abstrato. Ela é demonstrada de forma concreta também na língua portuguesa, de forma física, de forma material, de forma, entre aspas, carnal. Que é o que? Forma material. Jesus morreu de braços abertos. Vou ler de novo o final de Isaías 8:8. Seus braços abertos se espalharão por toda a tua terra, ó Emanuel. Emanuel é Jesus. O anjo aparece a Maria e fala: você porá o nome de Jesus, para que se cumpra a profecia que diz: dará a virgem à luz um filho e lhe porão o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Mais uma prova de que o Antigo Testamento, lindo se for Mateus aqui, foi escrito em grego, não em hebraico. Ele cita uma palavra que é uma transliteração do hebraico, Emanuel, e precisa dar o significado dessa palavra, porque o povo falava grego, não falava hebraico. Na época de Jesus. Não falava hebraico, não falava aramaico na época de Jesus, falava grego. Falava grego. O nome de Mateus não é Matatia, como se fosse Matati, presente de e a. O nome hebraico, não, o nome de Mateus é Mateus. Tentou-se fazer um evangelho em hebraico naquela época, mas o nome original é Mateus. Presente de Deus, Theos, Deus. O nome de Mateus, que é grego, em hebraico, ou a sua equivalência em hebraico, seria Natanael. Natanael, presente de Deus, Natanael. O significado do nome Natanael é o mesmo significado do nome Mateus. A diferença é que a origem até Natanael é uma transliteração para o português, assim como Mateus é uma transliteração para o português. Tá? Natanael, presente de Deus em hebraico. Mateus, presente de Deus em grego, tá bom? E
porão o nome, você vai colocar o nome dele de Jesus, para que se cumpra a profecia que disse, porão o nome dele de Emanuel, que significa em hebraico, Deus conosco. Jesus é Deus conosco, mesmo que o nome dele seja Jesus, mesmo que o nome dele seja Jesus, mesmo que o nome dele seja Yeshua. Tá? Agora não me invente Yahshua, porque tá pegando no hebraico o nome Josué. E o nome de Jesus não deriva de Josué, deriva de Yeshua. Tá? Yeshua está mais próximo do nome Isaías. E Isaías, no hebraico, se escreve exatamente como se escreve Yeshua, né? Yeshua, Yah, a salvação do Senhor, a salvação atuante do Senhor. Jesus é a própria salvação, assim como Jesus é o próprio Senhor. Então o nome de Jesus foi Jesus e não Isaías, tá? Isaías é um dos profetas que mais cita Jesus. É lindo demais se ler Isaías, lindo demais. Cita Jesus, primeira vinda, segunda vinda, grande tribulação, que é o dia do Senhor, né? O milênio, novos céus e nova terra. Isaías é fantástico. Isaías viu Jesus e cita que viu Javé, tá? Jesus morreu de braços abertos. Para terminar, a prova que Jesus morreu crucificado e não postificado. Jesus não morreu postificado. Jesus não morreu numa estaca. Jesus não morreu numa estaca de tortura. Jesus morreu de braço aberto. Jesus morreu de braço aberto. Estava profetizado em Isaías 8:8. Eu não sei se eu vou conseguir achar, não vou ficar procurando não. Mas Tomé, depois que Jesus ressuscitou, Tomé fala assim, ó, eu só acredito vendo, né? Mas olha como ele disse, João capítulo 20, capítulo 20, versículo 25. Falaram para Jesus que Jesus tinha... Vou ler 24 e 25. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Ressuscitado, né? Corpo. Não é um fantasma igual diz as Testemunhas de Jeová. Aceita. Se você não crê na ressurreição do corpo de Jesus, você não é salvo. O Testemunho de Jeová não salva. Não vá para essa seita, não estude com eles. A Bíblia proíbe de conversar com eles, de dar bom dia. Mas eu procuro o texto aqui. Eles lhe disseram, vimos o Senhor. Ele, Tomé, porém, respondeu, não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado, que o soldado feriu com a espada. Ele queria ver as marcas dos pregos, não era do prego, era a marca dos pregos. Por que Deus escolheu a cruz? Porque tem um significado, é uma coisa material que tem um significado espiritual. Uma coisa material, uma coisa física. Coisa física que tem um significado espiritual, intelectual. Que é o quê? A cruz. É o amor. A salvação é graças ao amor. Tem teólogos que romanceiam,
né? É uma frase que não está na Bíblia, por isso que eu estou falando romanceio. Uma frase muito bonita, quando dizem que o que segurou Jesus na cruz não foram os pregos, e sim o seu amor pela humanidade. Isso tem uma base, né? Jesus quisesse ter saído dali, teria saído, mas não teria salvo a humanidade. Era necessário aquilo para a salvação da humanidade. Pai, se foi quando a natureza humana se deparou em pensar na dor que ia sofrer, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha.